Boa tarde, meninos. Vou fazer a correção da atividade 4 com vocês. Mas antes de começar a correção, vou mostrar aqui para vocês quando a gente tem uma equação do segundo grau e eu tenho ela escrita dessa forma: x ao quadrado menos um número vezes x mais outro número. Onde esse número que acompanha o x, eu vou chamar ele de soma, e esse número que está sozinho aqui de produto. Então, a gente tem que a soma de outros dois números, chamados x' e x2', tem que dar o oposto do valor que acompanha o x. Então, se lá tem menos s, tem que dar s. E o produto tem que dar p. O produto desses dois números tem que dar o termo independente, o valor de p. Vamos entender, então, o que seria soma e produto aqui no exemplo. Dada a equação, aqui quem acompanha o x é menos 5, então significa que eu tenho que pensar em dois números, que a soma dá 5 positivo e o produto dá 6. Então, eu vou ter que pensar em dois valores, um para x' e outro para x2', onde eu vou somar esses números, a soma dá 5, e a multiplicação deles dá 6. Isso é por tentativa. Bom, quais são os números que multiplicados dão 6? 1 vezes 6 dá 6, 2 vezes 3 dá 6. Então, se eu colocar 2 e 3, olha, o produto delas, 2 vezes 3, 6. Ok, então o produto deu 6. E a soma, 2 mais 3, aqui estão 5. Os resultados de uma pesquisa. Ok, então os valores onde o produto dá 6 e a soma dá 5 foram 2 e 3. Então, a solução dessa equação é 2 e 3, usando o método da soma e do produto. Na letra B, nós temos aqui a soma precisa dar menos 1, quem acompanha o x, e o produto tem que dar menos 6. Bom, então vamos pensar no x' e no x2', ou seja, em dois números, onde isso ocorra. O produto dá menos 6 e a soma menos 1. Bom, aqui você tem que ficar tentando imaginar quais números seriam esses. Nós já sabemos que 2 vezes 3 é 6, ok? Só que o produto tem que dar menos. Então, para que o produto dê menos, pelo menos um dos dois tem que ser negativo, ou 3 ou 2. E para isso, quem vai me indicar vai ser a soma. Se a soma é negativa, então significa que o maior número é negativo. Olha, 2 com menos 3 é menos 1, então a soma ok. 2 vezes menos 3, menos 6, o produto ok. Então, a solução desta equação é menos 3 e 2. Ou seja, nós encontramos a solução do segundo grau usando o método soma e produto. Lógico que esse método não é para qualquer equação, é uma equação mais simples e onde as raízes são números inteiros, são números fáceis de você encontrar a soma e o produto, não é uma regra geral. Então, para resolver esse exercício, nós vamos nos deparar com equações do segundo grau e vamos usar esse método, que ele é mais simples, mas ele é específico para certo tipo de equação. Já o método geral, que é chamado forma de Bhaskara, vou explicar para vocês depois. Então, vamos lá para a correção dos exercícios. Atividade 4 de revisão, segundo bimestre, parte 2, simulado. Então, aqui eu tenho um problema, e para resolver problemas, nós temos um processo a ser feito. E esse processo seria ler o problema, depois analisar essas informações, esquematizar, fazer um desenho, fazer um esquema dessas informações, depois equacionar o problema, ou seja, converter essas informações em uma
equação para encontrar a solução. Então, nós temos aqui, ó, resolva os problemas a seguir. Letra A. Uma galeria vai organizar um concurso de pintura e faz as seguintes exigências. A área de cada quadro deve ser de 1.500 centímetros ao quadrado. Então, a primeira exigência é que a área deve ser de 1.500 centímetros ao quadrado. Segunda, os quadros precisam ser retangulares. Por isso, eu fiz um desenho de um retângulo aqui. Retângulo é um polígono de 4 lados, com os ângulos internos medindo 90 graus. Então, aqui nós temos um retângulo. E o retângulo possui duas dimensões, ou seja, comprimento e altura, ou largura e altura. Os quadros precisam ser retangulares e a largura de cada um deve ter 20 centímetros a mais que a altura. Tá, mas qual é a medida da altura? Não sei. X. Aí, a largura vai ser esse valor X mais 20. Sendo assim, eu tenho as dimensões do retângulo. Se eu tenho as dimensões, a gente consegue calcular a área, porque a área é dada pela forma base vezes altura ou largura vezes altura. O produto das dimensões do retângulo resulta na área. Então, quais são as dimensões? A largura do retângulo é x mais 20, a altura é x, este produto determina a área, mas o exercício me diz que a área é de 1.500. Assim, agora nós vamos resolver esta equação. Nós equacionamos o problema. E para resolver ela, vamos eliminar os parênteses e organizar os termos. Então, eu tenho que fazer distributiva aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 20, 20x. Isso é igual a 1.500. A equação não está na forma mais reduzida dela, na forma geral. Para organizar essa equação, nós vamos passar todos os termos para o primeiro membro. Então, vamos ficar com x ao quadrado mais 20x menos 1.500 igual a zero. Pronto. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau. E para resolver essa equação, não vou usar a forma tradicional, que é a forma de Bhaskara. Vou usar o que eu apresentei para vocês aí agora. Soma e produto. Para isso, o que eu tenho que pensar? Eu vou ter que encontrar dois números onde a soma deles dá menos 20, observe que é o oposto do número que acompanha o x, e o produto tem que dar menos 1.500. Então, eu preciso de um x' e um x duas linhas, de forma que a soma desses dois números dá menos 20 e o produto dá 1.500. E esses números seriam 30 e menos 50. Observe, 30 vezes menos 50 dá menos 1.500, mais com menos menos, 30 vezes 50, 1.500. E se eu somar 30 menos 50, menos 20. Então, eu encontrei a solução dessa equação usando esse método soma e produto. Só que detalhe, e o x representa a altura do quadro. E não existe medida de comprimento negativa, né? A altura de um quadro, a distância sendo negativa. Então, esse resultado não convém. Então, eu posso concluir que a altura dos quadros é o valor de x igual a 30 centímetros. Então, cada quadro tem que ter 30 centímetros. O que poderia perguntar também qual seria a largura, mas o exercício perguntou só qual é a altura. A altura deve ser 30 centímetros.
A letra B, nós temos também um problema, e esse problema, nós temos que ler ele, esquematizar essas informações, equacionar esse problema e encontrar a solução. Então, vamos lá. A figura a seguir representa uma quadra de futsal. No formato de um retângulo. Então, novamente, a gente tem um polígono aqui, um retângulo, com o comprimento de 40 metros. O comprimento do retângulo é 40 metros. A largura é 20 metros. Então, a quadra de futsal tem dimensões dadas. Quais são as dimensões? As dimensões da quadra é o comprimento, 40 metros, e a largura, 20 metros. Então, aqui eu tenho o comprimento da quadra e a largura. As linhas demarcadas na quadra, na lateral e no fundo, deverão ser afastadas X metros de qualquer obstáculo, de rede de proteção, de tela, de grade ou parede. Ou seja, ele quer um espaço de distância X em toda a lateral da quadra. Para dar condições, né, para os jogadores baterem falta e não ter nenhuma invasão aqui no campo. No campo não, né, na quadra. Sabendo que a área total, então a área total, ela inclui a quadra de jogo e a área do espaçamento. Então, a quadra, que é essa parte interna aqui, mais o espaçamento, é igual a 1.056 metros quadrados. Qual deve ser a medida de X? Bom, então a área desse retângulo maior dá exatamente os 1.056, que é a área interna da quadra mais o espaçamento. Para calcular a área, eu preciso das dimensões do retângulo. Quais são elas? O valor do comprimento. Mas se nós observarmos, esse pedacinho aqui, ele mede X. Este outro pedaço aqui mede 40 metros. O exercício diz que o comprimento da quadra é 40. Mais esse espaçamento aqui, X. Isso significa que o comprimento do retângulo maior vai ser X mais X, 2X mais 40. Olhando para largura, eu tenho esse pedacinho aqui que vai ser acrescido, X. Para cima também tem esse pedacinho X. Então, X mais X, 2X mais 20. Então, o retângulo maior, eu já tenho as suas dimensões. Quais são as dimensões desse retângulo maior? Nós temos 2x mais 20 para a largura, para o comprimento 2x mais 40, e o produto das dimensões desse retângulo, ou seja, comprimento vezes largura, resulta em 1.056. Tá. O que eu devo fazer agora? Organizar esses cálculos. Organizar é fazer distributiva, tirar o parênteses e colocar a equação na forma geral, a mais reduzida possível. Então, vamos fazer distributiva aqui, ó. 2x vezes 2x é 4x ao quadrado. 2x vezes 40, 2x vezes 40 dá 80x. 20 vezes 2x dá 40x. 20 vezes 40 dá 800. Isso é igual a 1.056. Vamos agrupar termos semelhantes. O termo 4x ao quadrado não tem ninguém semelhante a ele. Agora, 80x mais 40x dá 120x. Mais 800, vou pegar o 1.056 e passar para o primeiro membro. Se está mais, ele passa negativo.
Então, 4x² mais 120x é igual a menos 256. Só que aqui a gente tem uma equação, e esta equação tem todos os seus termos valores divisíveis por 4. Então, eu posso dividir a equação toda por 4. Dividindo todo mundo por 4, nós vamos encontrar x² mais 30x menos 64 igual a zero. Agora, eu tenho um formato que eu posso usar soma e produto, que é x² menos SP menos SX SX mais P igual a zero. Onde a soma de dois números tem que dar menos 30, e o produto desses dois números tem que dar menos 64. Agora, vamos lá, vamos pensar, quem vai ser o nosso x' e o x duas linhas? Aí, se eu tenho que o produto é negativo, então, pelo menos um deles vai ser negativo. Bom, e eu sei que 64 é 2 vezes 32. 2 vezes 32 é 64. Agora, como o produto é negativo, então, ou 2 ou 32 tem que ser negativo. Mas como a soma é menos, então, menos vai para o maior. Menos 32 mais 2, menos 30. Pronto, encontramos a solução dessa equação. O x, o afastamento da quadra, deve ser quanto? Deve ser 2. Por quê? O menos 32, ele não convém, não serve para distância, porque é negativo. Então, a solução dessa equação é 2. O afastamento deve ser x igual a 2, ou seja, 2 metros são necessários para fazer esse afastamento no contorno da quadra e ter um total de áreas de 1.056 metros quadrados, de acordo com esses dados. Agora, a questão 2 vem trabalhar sequências, e essa sequência determina os padrões. E aí, aqui a gente deve identificar esses padrões, né? Identificar esses padrões e chegar numa expressão geral que nos possibilita a calcular o problema em qualquer situação. O que seria em qualquer situação? Por exemplo, o que a gente tem aqui na expressão A? Qual é a expressão, qual é a fórmula que permite calcular a quantidade de quadrados das figuras dessa sequência de acordo com a posição P? Então, eu tenho aqui a figura 1, eu vou chamar de posição 1, então eu tenho P igual a 1. A figura 2, posição igual a 2. A figura 3, posição igual a 3. A figura 4, posição igual a 4. E assim por diante. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Aí eu pergunto, quantos quadrados teria na milésima posição? Ou seja, quando P for 1000. Ué, professora, é só ir desenhando, mas imagina, ficar desenhando esse tanto de situações até na milésima posição. Então, a matemática vem nos ajudar a perceber esses padrões e equacionar esses padrões, que nos ajuda a calcular uma quantidade independente da posição. Então, vamos lá. Vamos analisar o que acontece na posição igual a 1. Quando a posição é igual a 1, o que a gente tem aqui? Quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho uma quantidade de 5 quadradinhos. Observe que esses 5 são
os 4 quadradinhos aqui das pontas da cruz, mais o do meio. Agora, para a posição 2, o que está acontecendo? Quantos quadrados nós temos? Aí contamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais o que está no meio. Então, 9 quadradinhos. Mas observe que a ponta agora da cruz tem 2 quadradinhos, 4 vezes. Então, eu posso falar que é 4 vezes 2, 8, mais o quadradinho do meio. Ó, eu já estou percebendo um padrão. Para a posição 3, qual é a quantidade de quadradinhos? 3, 6, 9, 12, 13 quadradinhos. Mas olhando para a lateral da cruz, aqui o braço, eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes. Então, seria 4 vezes 3 mais o quadradinho do meio. Então, aqui eu já tenho condições de generalizar essa expressão para uma quantidade P qualquer. Então, para uma posição qualquer, qual vai ser a quantidade de quadradinhos? Vai ser 4 braços da cruz, vezes a posição que eu estou, então eu vou chamar de P. Olha, aqui seria a posição 1, 4 vezes 1, porque é 1 quadrado em cada braço, então 4 vezes 1, mais o do meio. Então, vai ser 4 vezes a posição em que se encontra essa figura. Né? Na posição 4, eu tenho 4 aqui. Na posição 3, eu tenho 3. Na posição 2, tem 2. Posição 1, eu tenho 1. Então, a quantidade de quadradinhos vai ser 4 vezes a posição em que se encontra, mais o quadradinho do meio. Isso eu deduzi a expressão, a fórmula que calcula a quantidade de quadradinhos em qualquer posição. Qual seria a quantidade de quadradinhos quando a posição é 1000? Agora ficou fácil. 4 vezes 1000, 4000. 4000 mais 1, 4001 quadradinhos. E assim a gente vai fazer para observar os padrões e deduzir uma expressão geral. Nas figuras a seguir, são organizados dentro de um padrão que se repete, ou seja, um padrão que vai se repetindo. Mantendo essa disposição, qual é a expressão algébrica que representa uma quantidade de Q pontos em função da ordem N? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 1 é a primeira posição, a primeira situação, N igual a 2 é a segunda e assim por diante. Bom, olhando para esse padrão, o que a gente pode perceber? A gente tem uma bolinha separada aqui sempre embaixo, né? Uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha. E acima dessa bolinha tem o formato de um quadrado. Então, aqui a gente tem, ó, N igual a 1, qual é a quantidade de pontinhos? A gente vai ter esse pontinho aqui, mais o outro pontinho. Isso vai dar 2 pontinhos. Quando N for igual a 2, o que eu vou ter? O pontinho que está separado, mais 2 vezes 2, ó. 1, 2, 3, 4, um quadrado, né? 2 vezes 2, 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado. Então, vou ter 1 mais 4, eu tenho 5 quadradinhos. 5 pontinhos. N igual a 3, o que eu vou ter? Eu vou ter aquele primeiro pontinho lá na base, mais, o que eu tenho aqui, ó? 3 vezes 3, ó, uma potência. 3 vezes 3. Por que eu tenho 3 ao quadrado? Por que a gente chama esse expoente 2 ao quadrado? Justamente por isso, porque forma um quadrado. Então, 3 vezes 3, 9. Então, aqui eu tenho 9 pontinhos. Por isso, forma um quadrado.
Então, se vocês perceberem, aqui já dá para a gente deduzir uma fórmula geral. Para N, para um valor N, a quantidade de pontinhos vai ser 1 mais este N ao quadrado. Observe. No N igual a 4, é 1 mais 4 ao quadrado. Na posição N igual a 10, como seria? Um pontinho que está aqui e 10 ao quadrado. Então, quantos pontinhos tem quando N é igual a 10? Teria 1 mais 10 ao quadrado, que seria aqui os pontinhos. 10 ao quadrado, 100 mais 1, 101. Então, aqui eu tenho uma expressão geral com que eu consiga calcular a quantidade de pontinhos em qualquer posição. Nós fomos verificando o padrão estabelecido e deduzimos a fórmula que determina esse padrão. Letra C. Na figura a seguir, temos uma sequência de figuras formadas por pentágonos. Então, eu tenho o pentágono e o pentágono é um polígono de 5 lados. Seguindo o mesmo padrão, qual será a expressão que relaciona a quantidade de segmentos? Segmento é um pedaço de reta que tem início e tem fim. Que relaciona a quantidade de segmentos Q para se construir N pentágonos. Então, aqui eu tenho um pentágono, 2 pentágonos e 3 pentágonos, e assim por diante, e N pentágonos. Agora, qual é a expressão que nós vamos deduzir? Vamos analisar o padrão. Para N igual a 1, qual é a quantidade de segmentos que usamos para desenhar um pentágono? Então, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5. Usamos 5 segmentos. Já na N igual a 2, nós utilizamos quantos segmentos para construir 2 pentágonos? Bom, eu sei que cada pentágono tem 5 lados. Pentágono é um polígono de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu poderia fazer 2 pentágonos. Então, 2 vezes 5 é 10. Mas o que acontece? Que se eu vir aqui contar os segmentos, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 segmentos. Então, significa que eu tenho que tirar esse segmento que é comum aos 2 pentágonos. Então, eu vou ficar com 10 menos 1 é igual a 9. Para N igual a 3 pentágonos, qual vai ser a quantidade de segmentos? Vou fazer 3 vezes 5, que é 15. Porém, eu vou observar os lados comuns. Quantos lados comuns eu tenho agora? 2. Então, aqui eu vou ter que tirar esses 2 lados em comum. 3 vezes 5, 15, menos 2, 13 segmentos. Então, eu posso olhar aqui o que a gente construiu e fazer uma revisada aqui nas nossas continhas. Aqui eu tenho 2 vezes 5, aqui eu posso escrever com 1 vezes 5 mais 0, que não vai alterar a nossa conta. E aí, a partir daí, ou menos 0, para ficar melhor aqui, tanto faz. Porque somar 0 subtrair 0 é a mesma coisa. A gente já pode perceber um padrão. Então, quando eu tenho N pentágonos, qual vai ser a quantidade de segmentos? Observe aqui, 1, 2, 3, N pentágonos, vezes 5, que é a quantidade de segmentos de cada pentágono, menos, observe aqui,
0, 1 pentágono. Menos 1, 2 pentágonos. Menos 2, 3 pentágonos. Observe que sempre a quantidade de segmentos comum é uma unidade a menos que a quantidade de pentágonos. Se eu tenho um pentágono, não tem segmento comum. Se eu tenho 2 pentágonos, tem um lado em comum, que é este. Se eu tenho 3 pentágonos, eu tenho 2 lados em comum. Se eu tenho n pentágonos, eu vou ter n menos 1 lado em comum. Agora, eu vou organizar essa expressão. N vezes 5, 5n, menos n, fazendo distributiva aqui, menos 1 vezes n menos n, menos 1 vezes menos 1, menos com menos, mais 1. Então, a quantidade vai ser 4n mais 1. Esta é a expressão que determina a quantidade de segmentos para qualquer quantidade de polígonos. Então vamos fazer aqui um exemplo. Para n igual a 23. Se eu desenhar 23 pentágonos, quantos segmentos vai ter? Basta substituir na forma rapidamente. 4 vezes 23 mais 1. 4 vezes 23 vai dar 12. 92 mais 1, 93 segmentos. Então, eu posso agora calcular, a partir do padrão que nós visualizamos, nós equacionamos esse padrão. E esse padrão vai facilitar o cálculo para qualquer quantidade. Lógico, se trata de n número natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Na letra D, nós temos um padrão parecido com o anterior, mas agora a gente tem de quadrados. A figura a seguir mostra uma sequência de quadrados formados por segmentos de reta. Montando-se o padrão, qual é a expressão que relaciona o número de segmentos S utilizado para a construção de n quadrados? Então, aqui eu tenho para a figura 1, ou seja, para 1 quadrado, qual é a quantidade de segmentos? Então, eu tenho para n igual a 1 quadrado, quantos segmentos nós vamos ter? Então, eu vou aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Tem 4 segmentos. Então, S igual a 4. Para 2 quadrados, nós vamos ter quantos segmentos? 1 quadrado tem 4 segmentos. Então, eu posso fazer 4 vezes 2. 2 quadrados. Mas é o mesmo problema, tem um segmento comum aqui. Eu tenho que subtrair 1. 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Para n igual a 3, qual é a quantidade de segmentos? Bom, eu posso pegar 4 vezes 3 quadrados, só que agora eu tenho que subtrair 2 segmentos incomuns. Então, menos 2. Vou ter 11 segmentos. Então, a gente pode deduzir já qual é a quantidade de segmentos para uma quantidade n quadrados. S vai ser igual. Olha, aqui a figura 1, 4 vezes 1, não tem segmento em comum, então por isso que seria menos 0. Então, eu vou ter, 1 quadrado, 4 vezes 1, 2 quadrado, 4 vezes 2, para n quadrados, 4 vezes n. Menos, aqui, 0, lado em comum para 1 quadrado. 1 lado em comum para 2 quadrados. 2 lado em comum para 3 quadrados. Para n quadrados, eu vou ter n menos 1 lado em comum. Então, agora, é só organizar essa expressão. A quantidade de segmentos vai ser 4n, fazendo distributiva aqui com menos 1, eu tenho menos n, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, eu vou ter aqui S igual a 3n mais 1. Esta é a expressão
que determina a quantidade de segmento para qualquer número de quadrados. Questão 3 vem falar sobre geometria. Um triângulo ABC, o triângulo ABC a seguir é equilátero. Agora eu quero revisar aqui com vocês quando a gente tem um triângulo equilátero. Deixa eu inserir um triângulo aqui. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um polígono de 3 lados e esses 3 lados têm a mesma medida. Então, o triângulo equilátero é quando todos os lados têm a mesma medida. E aí tem algumas propriedades que a gente tem que estar ligado. Se é um triângulo equilátero, os lados todos têm a mesma medida, então significa que a abertura desse ângulo é a mesma para os 3 vértices. Supondo que essa medida seja x, então essa aqui também será x, e essa também será x. Mas nós temos uma propriedade dos triângulos, onde a soma dos ângulos internos, ou seja, x mais x mais x, dá 180. Ou seja, 3 vezes o x é 180. X é igual a 180 dividido por 3. Isso implica que x é igual a 60 graus. Então, todo triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60 graus. É uma propriedade aí que vocês têm que ficar atento. Então, nós já vimos o porquê que no triângulo equilátero, todos os ângulos internos medem 60 graus. Uma outra propriedade é o seguinte: a altura de um triângulo é determinada quando você pega um vértice e traça um segmento perpendicular ao lado oposto. Ou seja, um segmento formando um ângulo de 90. Então, essa é a altura do triângulo relativa a esse vértice. A altura relativa a esse vértice seria eu traçar aqui um segmento de 90. Mas aqui eu vou determinar só uma altura. O triângulo tem 3 alturas, né? Uma em relação a cada vértice. Então, essa altura aqui, desse vértice em relação ao lado oposto, é um segmento que sai e forma um ângulo de 90 graus. Só que no triângulo equilátero, essa altura, ela vai ser também mediana. O que é mediana? Mediana é o segmento que sai do vértice e divide o lado oposto ao meio. Então, a altura no triângulo equilátero é também mediana. Então, se o lado do triângulo for, por exemplo, igual a 4 centímetros, significa que vale 2 centímetros, aqui 2 centímetros. E a altura também, além de ser mediana, ela é bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz é um segmento que divide o ângulo ao meio. Como aqui se trata deste vértice, então significa que este ângulo aqui, ó, é igual ao outro, porque a altura ela é mediana e também bissetriz. Mas como vimos que os ângulos internos de um triângulo equilátero é 60, então a metade de 60 é 30. Então, esse ângulo aqui mede 30 graus. Compreendendo essas propriedades do triângulo equilátero, vamos resolver o exercício. Então, o triângulo ABC a seguir é equilátero e tem as medidas dos lados igual a 5 centímetros. Como o triângulo é equilátero, então todos os lados são iguais e vale 5 centímetros. Determine as medidas de x, de y e de z. Bom, o x, né, é um dos ângulos internos do triângulo equilátero. A gente já acabou de ver que vale 60 graus. O y, se a gente observar, o y, ele é
o ângulo formado entre a altura e um dos lados do triângulo equilátero. E nós vimos que a altura, a altura do triângulo equilátero, ela é mediana e é também bissetriz. Então, o y é exatamente a metade do ângulo x. Então, x dividido por 2, 60 dividido por 2, 30 graus. E, por último, o valor de z. Como a altura no triângulo equilátero altura é também bissetriz e é também mediana, significa que esse lado é igual a esse. Então, z é a metade do lado do triângulo equilátero, ou seja, 5 dividido por 2, 2,5 centímetros. Então, aqui a gente tem uma revisada boa sobre triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais. Automaticamente, os ângulos internos também têm a mesma medida. Então, se a soma dos ângulos internos dá 180, então cada um deles medem 60. E a altura é igual a bissetriz, que é igual a mediana. Questão 4. Considere o relógio a seguir e responda. Qual é o menor ângulo entre os ponteiros desse relógio depois de decorridos 3 horas? Então, eu vou olhar aqui nesse relógio analógico e verifico que ele está marcando meio-dia em ponto. Se passar 3 horas, esse ponteiro menor vai estar no rumo do número 3. Qual é o ângulo menor formado aqui? Bom, para descobrir isso, a gente tem que observar o seguinte. O relógio ele é dividido em 12 partes iguais. Ele é dividido em 12 pedacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E sabemos que essa volta completa equivale a 360 graus. Então, se eu pegar 360 e dividir por 12, eu vou ter 30 graus. O que significa isso? Que de hora em hora equivale a 30 graus, ou seja, a cada 1 hora equivale a 30 graus. Então, o ângulo formado aqui pelo ponteiro dos minutos ao meio-dia e o ponteiro das horas no 3, vai ser um ângulo, como passou 3 horas, vai ser um ângulo 3 horas vezes 30 graus. 3 vezes 30, 90 graus. É um ângulo reto. Então, aqui a gente teria um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Isso é a resposta da letra A. Agora, o que pergunta na letra B? Qual será o maior ângulo entre os ponteiros desse relógio depois de decorridos 5 horas? Aí, o ponteiro das horas agora vai direcionar para o 5. E aí, eu tenho 2 ângulos. Eu tenho um ângulo menor e tenho um ângulo maior. No ângulo maior, eu tenho quantas horas aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu teria 7 pedaços vezes 30 graus, que é de hora em hora. Então, eu vou ter 210 graus. Qual será o menor ângulo, agora quer saber o menor ângulo, entre os ponteiros desse relógio depois de decorrido 10 horas? Então, agora, o ponteiro das horas vai estar direcionado para o número 10. Então, eu tenho aqui o ponteiro menor direcionado para o 10. Qual é o menor ângulo? O menor ângulo aqui seria o ângulo entre 2 horas. Então, vai ser 2 vezes 30 graus, que vai dar 60 graus.
E qual será o maior ângulo entre os ponteiros desse relógio depois de decorrido 1 hora? Aqui a gente pode usar a esperteza para fazer, né? Porque o que ele quer fazer? Ele quer que a gente determina quando o ponteiro das horas estiver direcionado para 1, mas ele quer saber o maior ângulo. Aí eu poderia contar, né, que seria quantas horas e multiplicar. Mas eu posso ver também que seria uma volta completa menos 1 hora. Eu sei que uma volta completa equivale a 360 graus, menos o ângulo de 1 hora, que é 30. Então, o ângulo seria 330 graus. Ou você pode pensar em 11 horas vezes 30 graus, que dá 330. Então, pode pensar esses problemas de várias maneiras. Questão 5. Fábio e Rita partiram da casa dela com destino à escola. Então, Fábio e Rita partiram da casa dela com destino à escola. Aqui está a casa. Ela foi direto de casa para a escola. Aqui está a escola. E ele foi direto de casa para a escola. Ele é o Fábio. E ela passou no supermercado, aqui está o supermercado, e depois seguiu para a escola, como mostra a figura. Então, o caminho de Fábio foi da casa de Rita para a escola. Já o caminho de Rita foi da casa dela para o supermercado, depois do supermercado para a escola. De acordo com os dados apresentados, a distância percorrida por Rita foi maior que a de Fábio em quantos metros? Então, o problema já está dizendo que Rita andou mais do que Fábio, né? Aqui foi a distância de Fábio. E a Rita fez o caminho casa, supermercado, escola. Está dizendo que Rita percorreu mais. Ok, mas foi quantos metros a mais? Primeiro, eu preciso saber, então, qual foi o caminho percorrido pelo Fábio. E aqui o exercício nos deu a seguinte situação. A distância da casa de Rita até o supermercado é de 300 metros, tá pequenininha aí, né? E a distância do supermercado à escola de 400 metros. E esse percurso é um percurso que forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui a gente tem a distância da casa de Rita à escola por um valor X, um valor desconhecido. E aqui eu tenho o que a gente chama de triângulo retângulo. E no triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. Então, se eu tenho um triângulo onde um dos seus ângulos mede 90 graus, vale o teorema de Pitágoras. Então, o triângulo A, B e C, a medida dos seus lados é A, B e C. O que o teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, A ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, nós vamos usar aqui o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras para determinar a distância que Fábio percorreu. Por quê? Essa distância é a hipotenusa do triângulo retângulo, então, essa distância ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros lados, ou seja, 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 90.000 mais 90.000 e
160 mil. Então, x ao quadrado aqui vai dar 250 mil. Isso implica que x é igual a raiz quadrada desse valor, que é igual a 500 metros. Bom, essa foi a distância que o Fábio percorreu, mas não é essa a pergunta. De acordo com os dados apresentados, a distância percorrida por Rita foi maior que a do Fábio em quantos metros? Bom, a distância percorrida por Rita é 300 metros da sua casa ao supermercado, mais do supermercado à escola, ou seja, 900 metros. A de Fábio, nós vimos que é 500. Então, a diferença aí, a diferença será de 900 metros, 900 não, 700, gente, que soma mais louca. 300 mais 400 é 700. A distância total que Rita percorreu é de 700 metros, menos 500 metros, que foi o que o Fábio percorreu. Então, na verdade, Rita percorreu 200 metros a mais do que o Fábio. Questão 6. Na questão 6, iremos julgar os itens, se eles são verdadeiros ou falsos. O gráfico a seguir mostra as despesas na produção de certo produto nos 5 primeiros meses do ano. Então, eu tenho aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E eu tenho aqui as despesas de produção. O maior aumento das despesas de produção foi entre o mês de março e abril, no valor de R$300. Cadê o mês de março e abril? Aqui nós tivemos, nesses 2 meses, uma variação da despesa de R$300. Entre abril e maio, a gente teve aqui R$100. Aqui a gente teve 100 e aqui teve 200. Então, o maior aumento foi realmente entre o mês de março e abril. Não houve aumento de despesa de produção no período entre abril e maio. Houve sim, houve um aumento de R$100. Então, é falsa. O período entre março e abril é o menor aumento da despesa de produção no valor de R$200? Falso. O aumento das despesas da produção foi o mesmo no período de fevereiro e março, abril e maio, no valor de R$100. Então, vamos lá. No período de fevereiro e março, 100. Abril e maio, 100. Então, verdadeiro. Ocorreu uma queda nas despesas na produção desse produto no período do mês de janeiro ao mês de maio? Falso, né? Se a gente olhar no gráfico, ele não teve queda hora nenhuma. As despesas foram sempre aumentando. Em alguns meses menos, outros mais, mas sempre teve aumento. E por último, a questão 7. A questão 7, a gente tem a seguinte situação. A diretora mediu a altura de todos os estudantes de uma escola e organizou os dados na tabela a seguir. Construa um histograma. Para construir um histograma, a gente precisa do plano cartesiano para representar um histograma, que represente a distribuição das alturas dos estudantes da escola. Então, aqui a gente tem a tabela, onde tem as alturas e a quantidade de alunos. Essa quantidade de alunos pode ser representada dessa forma aqui, ó. O que significa isso aqui, ó? De 1,45 m até 1,50 m, onde 1,50 m não entra, por isso esse símbolo aqui, ó, esse tracinho com essa
barrinha, está dizendo o seguinte, que a altura vai de 145 até 1,49. O 150 entra na linha de baixo. Aqui vai de 150 não, 1,50 até 1,54. Então, aqui, essa medida, e aqui a gente tem outro intervalo de alturas, intervalos de alturas, a gente tem a quantidade de alunos para cada intervalo de altura. Então, você, primeiramente, desenha um plano cartesiano com o eixo horizontal e o eixo vertical. No eixo horizontal, vai ficar os nossos intervalos. Então, aqui, a gente tem o primeiro intervalo, 4,5 até 1,50. O próximo, 1,50 até 1,55. Aqui é de 1,55 até 1,60. 1,60 até 1,65. 1,65 até 1,70. 1,70 até 1,75. 1,75 até 1,80. Observe que está subindo de meio metro em meio metro. 1,80 até 1,85. 1,85 até 1,90. 1,90 até 1,95. Ok. Aí, aqui, eu já tinha colocado o eixo. Aqui, então, esse eixo representa a altura dos alunos em metros. E o eixo vertical é a quantidade de alunos. Quantidade de alunos. Agora, nós vamos representar. Para primeiro intervalo, que vai de 1,45 m até 1,50 m, teria quantos alunos? 15. Então, eu vou pegar essa barra e colocar na altura 15. A metade de 0 até 20 é 10, então um pouquinho acima da metade. Então, tá aqui a minha primeira barra que representa esse intervalo. De 1,50 m até 1,55 m, tem 38 pessoas. Então, chegando a quase 40. Agora, o próximo intervalo vai até 85. Então, um pouquinho acima do 80. Depois, o próximo intervalo é 73. Observe que aqui, na divisão dos intervalos para o eixo vertical, eu coloquei de 20 em 20. Mas a decisão é sua. Você pode representar os intervalos de 10 em 10, 50 em 50, de 1 em 1, né? Mas você imagina marcar 200 tracinhos. Você define um intervalo e aí você marca. Eu defini de 20 em 20. Então, aqui, no intervalo de 1,60 a 1,65, seria 73. Um pouquinho maior que a metade que está no 70. Depois, 143, está um pouquinho acima da altura 140. Depois, 190, está na metade aqui. Depois, 98, lá próximo do 100. E 62, que é um pouquinho acima dos 60. 27, próximo do 30. E 18 aqui, um pouquinho acima do 15. Esse gráfico é o que a gente chama de histograma. Esse histograma, né, que seria os intervalos, a quantidade de alunos para cada intervalo, representado por barras coladas uma nas outras.
que eu posso observar nessa interpretação? Que a maior quantidade de alunos está aqui nesse intervalo, ou seja, a altura que mais predomina nesses alunos vai de 1,70 a 1,75. E aí a gente poderia interpretar o gráfico de forma mais rápida a partir do histograma, do que simplesmente olhando para a tabela. O objetivo do gráfico é esse: produzir uma leitura rápida para quem precisa interpretar as informações de uma pesquisa. Então, é isso aí. Façam as correções e me mandam.